Olá, sejam muito bem-vindos a mais um bloco de português para o primeiro ano, aqui no nosso estudo em casa. Eu sou a professora Isa e vou estar a acompanhar-te hoje para um bloco que, se ainda não estás a sorrir desse lado, de certeza que vais gostar e vais começar a sorrir. Posso já apresentar-te o plano? Vou então mostrar-te já o nosso plano. Hoje vamos fazer o jogo da roleta das cores. Vamos fazê-lo como? Vamos fazer com compreensão do texto e vamos também trabalhar as questões lexicais, gramaticais e ortográficas. E vocês dizem, professora, que nomes estão crescidos, nós já sabemos fazer isso tudo. Sabem, pois, e vão ver como sabem. Adultos jovens, jovens adultos, como sabem, nunca me esqueço de vós. Em termos de aprendizagens essenciais, mobilizamos então os domínios da oralidade, da leitura e da gramática. E vamos fazer o quê? Sabemos o que vamos fazer, já falámos para os jovens adultos, vamos confirmar, claro, o nosso material. O nosso material hoje é muito simples. Vamos confirmar, por favor, que têm o lápis ou o material que utilizam para escrever, a borracha e a folha ou caderno. Hoje, se quiserem tirar alguns apontamentos, podem fazê-lo, está bem? De qualquer maneira, vou deixar-vos alguns recursos depois na nossa pasta. Não se esqueçam de ir visitar, está bem? E se tiverem dúvidas, já sabem, enviem-nos um e-mail que nós ajustamos, como temos feito sempre. E vamos começar. Vamos iniciar com a leitura e compreensão, certo? Posso começar por apresentar já aqui o nosso texto? Ora, o texto que vos vou apresentar hoje, é sobre o palhaço. É uma poesia que retiramos do livro Mundo das Palavras da Escola Virtual. Vamos começar então por fazer a leitura deste poema. O meu boné de palhaço era do tio José. Dá-me cara de ricaço, eu adoro o meu boné. No pescoço tenho o laço e a minha cara está corada. Sou eu, rico palhaço, que anima a pequenada. Muito bem. Alguma palavra que não tenham entendido? Corada, muito bem. Corada é quando temos a nossa cara fica assim vermelhinha, ou então, no caso do palhaço, que leva uma pintura para ficar assim mais vermelhinha, sim? Mais alguma palavra que não tenham percebido? Ricaço? Ricaço é uma pessoa muito rica. Mais alguma? Não? Ótimo. Percebemos o que estivemos a conhecer, este texto? Então vamos fazer um pequeno resumo, caso algum de vocês não tenha percebido alguma coisa. Ora, o nosso poema trabalhou o quê? Fala de quê? Fala de um palhaço, não é? Que tinha o quê? Tinha um boné que era dele. Não, era de quem? Era do seu tio José. E ele dizia que aquele boné lhe dava o quê? Uma cara como se ele fosse rico e importante. E este palhaço era feliz e bem disposto? Era, não era? Ele diz que até anima a pequenada. Portanto, era um palhaço que gostava muito daquilo que fazia. Muito bem disposto este palhaço. Será um palhaço adulto ou será uma criança? Se ele usa um boné que era do seu tio José, será o quê? Será provavelmente uma criança como vós, que é bem disposta. Então, agora que percebemos, podemos passar o quê? Podemos passar para a interpretação. Eu vou começar já por vos explicar, porque as regras serão iguais em todas as questões que vamos fazer. Então, o que é que vamos ter? Vamos ter a nossa roleta, que nós vamos lhe pedir, ela vai girar e, aleatoriamente, vamos receber uma questão à qual vamos ter que responder. Está bem? Para cada questão, vamos ter sempre 3 hipóteses de resposta. Está bem? Se por acaso, às vezes, a tonalidade não vos parecer exatamente igual, já sabem, às vezes há assim alguns desacertos de cor, mas não há problema nenhum. Posso começar? Então, senhora roleta, por favor, dê-nos uma cor. Ora, azul. E que questão teremos? E, portanto, a nossa roleta começa por nos apresentar, então, aqui uma questão. E a questão é: de quem era o boné do palhaço?
Vou ler todas as hipóteses de cima para baixo e da esquerda para a direita e falo-ei em todas as questões que vão surgir. Está bem? Primeira hipótese do pai, a segunda hipótese do avô e a terceira hipótese do tio José. Então, de quem era o boné do nosso palhaço? Era de quem? Era do tio José. Muito bem, esta foi fácil, não foi? Então podemos passar para a próxima. Vamos então ver. Ajuda-me aí de casa a pedir à Dona Roleta, se faz favor, que nos dê uma cor. Sim? Então vá, já sabem. Então, 1, 2, 3. Dona Roleta, por favor, dê-nos uma cor. E ela, muito simpática, vai-nos atribuir esta. Que questão será que vamos ter? Uma questão verde. E a questão é: o que tem o palhaço no pescoço? Primeira hipótese, uma gravata. Segunda hipótese, um laço. E terceira hipótese, um cachecol. E então, recordam-se o que tinha o nosso palhaço ao pescoço? Ele tinha? Muito bem. Ele tinha um laço e gostava muito daquele laço. Prontos para me ajudar? Vamos pedir à Dona Roleta? Muito bem, então vá, aí de casa. Eu vou tentando perceber se vocês estão a dizer: Dona Roleta, por favor, dê-nos mais uma cor. E ela deu. Muito bem, e deu-nos aqui uma questão laranja. Uma questão laranja. Prontos para me ajudar? A questão é: como está a cara do palhaço? Primeira hipótese, está corada. Segunda hipótese, está pintada de branco. E a terceira hipótese, está colorida. Atenção, para selecionarmos corretamente a nossa resposta, temos que ter estado muito atentos ao poema, está bem? Então, ela estava muito o quê? Muito corada. Alguns de vós até tinham dito que não sabiam muito bem o que queria dizer esta palavra e nós estivemos aqui a tentar perceber o que queria dizer. Recordam-se? Muito bem. Ora, respondemos muito bem a todas estas questões, se calhar passávamos para uma categoria diferente. Pode ser? Então, que categoria é que será que vamos ter agora? Ora, ortografia. Agora é que nós vamos ter aqui mesmo que estar muito atentos para todas as regras serem muito bem aplicadas, está bem? E aqui temos aqui um menino. E então, podemos pedir à nossa Roleta mais uma cor? Dona Roleta, por favor. Uma questão azul. E então a questão é: o coelho come uma... E aqui temos uma imagem. Ora, o que é esta imagem? É a imagem de uma cenoura. O coelho come uma cenoura. Como se escreve a palavra? Como se escreve a palavra cenoura? E agora as nossas três hipóteses. A primeira hipótese, cenoura, com um S inicial. A segunda hipótese, cenoura, com o C. E a terceira e última hipótese, cenoura, em que o C tem uma cedilha. Eu já ouvi alguém aí de casa dizer: professora, a terceira não é de certeza. E eu concordo, mas tenho que te perguntar porquê. Então, porquê que não é? Muito bem, porque o C com o E e com o I não tem cedilha. Então, eu agora pergunto-vos: e quando é que tem? Ora, muito bem, tem cedilha quando está junto ao A, ao O, ao U. Muito bem. Parabéns aos vossos professores. Vocês estão, e a vocês também, claro, que são estudiosos. Então, já sabemos que a terceira hipótese não é de certeza. Então, qual delas é que é? Será a primeira, em que cenoura tem o S inicial, ou a cenoura com o C inicial? É? Muito bem, é a cenoura. Era a segunda hipótese, em que temos o C. Muito bem, bem aplicadinhos. Podemos então tentar mais uma? Boa. Vamos então tentar mais uma.
E aqui temos novamente a nossa roleta e vamos então pedir-lhe, por favor, uma cor. Aqui um tom de amarelo. Que questão é que será que vamos ter? Muito bem. E temos então aqui uma frase. E a frase é: a mãe comprou uma rosa vermelha. Como é que nós escreveríamos corretamente a palavra rosa? As nossas três opções são: primeiro, rosa, em que temos o quê? O S entre as vogais O e A. Na segunda opção, a palavra rosa, em que temos o Z entre o O e o A. E a última, em que temos roça, que temos o quê? Dois S entre o O e o A. Alguma que possamos descartar à partida, que de certeza não seja a hipótese correta? Muito bem, a última. Porquê? Temos os dois S. Se temos os dois S, vamos ter o quê? O valor de C. Então, sobram-nos duas hipóteses. A primeira, em que rosa está escrita com um S, e a segunda, em que rosa está escrita com um Z. Então, qual delas é que será verdadeira? Quando nós pronunciamos da mesma forma? Muito bem. Sabiam muito bem a regra. Será qual? Será a primeira. Porquê? Porque como o S está sozinho entre o O e o A, vamos lê-lo como sendo o Z. Muito bem. Então, parece que saber as regras de ortografia ajuda um pouquinho, não é? Muito bem. Podemos passar a mais uma questão. E vamos então, Dona Roleta, por favor, e ela que vai nos dar aqui a cor vermelha. E na cor vermelha, o que vamos ter? Temos então, o Bruno anda de bicicleta e usa capacete. Três hipóteses. Biciclete, a segunda hipótese, bicicleta, e a terceira hipótese, bicicleta. Como é que eu escrevo, então, de forma correta, a palavra bicicleta? Vamos fazer como temos feito nas outras questões. Há alguma que nós, assim, logo à partida, consigamos perceber que não é a hipótese correta? Exatamente. A segunda, bicicleta. Eu até tive aqui dificuldade em lê-la. Portanto, esta já sabemos que não é. Então, qual delas é que será? A primeira, biciclete, ou a segunda, bicicleta? Qual é que vocês acham que é? É a última, bicicleta. Não é biciclete, mas bicicleta. Esta foi difícil. Aqui há algumas coisas pelo meio que vos fizeram confusão. O cle. Mais uma questão? Pode ser? Sim? Então, Dona Roleta, por favor, dê-nos mais uma cor. E ela deu-nos a cor, atribuiu-nos a cor rosa. E aqui temos a questão que vamos ter é esta. Qual é a coisa, qual é ela que faz parte do ovo, mas também pode ser o nome de uma pessoa? E aqui já é uma adivinha. Eu vou voltar a repeti-la. Qual é a coisa, qual é ela que faz parte do ovo, mas também pode ser o nome de uma pessoa? Vocês já pensaram aí desse lado? Então vamos já conhecer as nossas hipóteses. A primeira hipótese, gema. A segunda hipótese, clara. E a terceira hipótese, casca. E nós aqui temos aqui uma questão que é a gema, a clara e a casca, todas elas são componentes do ovo. Mas podemos aqui pensar de uma outra forma. E vamos então à interpretação aqui um bocadinho da nossa adivinha. Ela faz parte do ovo, mas também pode ser o nome de uma pessoa.
Será que conhecemos alguém que possa ter como nome Casca? Não, pois não. Portanto, à partida, a terceira hipótese fica descartada. Sobram-nos então Clara e Gema. Então, qual delas é que será? É a Clara. E alguém diz aí de casa, professora, mas acho que em Itália, Gema pode ser o nome de uma pessoa. Também estaria correto, mas nós aqui vamos partir do princípio que estamos só a falar de nomes portugueses, está bem? Mas fico muito contente que saibam que existem outros nomes em italiano. Muitos parabéns. Mais uma questão. Então aí de casa, porque há bocadinho acho que houve alguns de vocês que não disseram. Dona Roleta, por favor, dê-nos mais uma cor. Ora, esta ainda não nos tinha surgido. Temos aqui um amarelo torrado e a nossa... Temos então aqui. Escolhe a opção constituída apenas com palavras que tenham o grupo consonântico TRE. O que queremos dizer com isto? Só podemos, das três opções que aqui temos, só podemos escolher uma que tenha palavras com este grupo consonântico, ou seja, com o TRE. Prontos? Se nós acertarmos esta, podemos passar para outra categoria, portanto, vamos nos mesmo aqui esforçar. Ora, a primeira hipótese. Trotinete, trabalho, trevo. A segunda hipótese. Trabalhador, 3 e fruta. E agora a última hipótese. Triturar, grito, trigo. Há alguma que nós à partida consigamos perceber que não? Querem ver assim mais especificamente? Vamos então ver. Ora, trotinete, encontramos o TRE? Sim. Trabalho, também? Muito bem. E trevo? Também. Portanto, esta poderia ser o quê? Poderia ser a opção verdadeira, certo? Então acham que tendemos já a esta? Não? Pronto, vamos então ver a próxima. Na segunda, trabalhador, tínhamos também o TRE. Em 3, também o TRE. E em fruta? Em fruta não, em fruta tínhamos o FRE. Boa. Portanto, esta à partida não é. Na última, triturar, tínhamos TRE. Grito, não temos. Então, qual é que tínhamos? Tínhamos o GRE e trigo, em que temos o TRE. Portanto, a última opção não podia ser. A segunda opção também não podia ser. Então, tínhamos que selecionar a primeira opção, que era trotinete, trabalho e trevo, em que todas elas tinham o quê? O grupo consonântico TRE. Ora, como já respondemos a todas, ora, já fizemos interpretação do texto, conseguimos responder a todas as questões que o jogo da roleta nos atribuiu. Já conseguimos o quê? Como respondemos também na interpretação, conseguimos passar para a segunda categoria, a categoria da ortografia. E vocês sabiam brilhantemente todas estas regras. Vamos então agora, porque acertámos todas, passar para a próxima. Será que estamos prontos? Vamos conhecê-la? Ora, a próxima é gramática. Gramática, muito bem. Será que nesta vamos conseguir? Vocês ajudam? Então, vamos aqui tentar. Gramática. Nossa roleta, novamente, e de forma sempre completamente aleatória, ela vai rolar, vai-nos aqui atribuir este tom lilás. Digam-me, será que nos tinha alguma... Ainda não nos tinha surgido nenhuma questão com esta cor, pois não? Vamos conhecê-la, vamos descobrir o que será que nos traz aqui a nossa roleta. Então vamos descobrir. Ora, e a primeira questão é esta. O feminino de carneiro é... Temos 3 opções. Carneira, ovelha
e cabra. E então, qual delas é que será? O feminino de carneiro. Vamos então aqui tentar perceber. Será carneira? Não, pois não? Não. E então, ovelha? Será? Será que é ovelha? Se calhar é cabra. Não. Então qual é? É muito bem. É ovelha. É ovelha. O feminino de carneiro é ovelha. Recorda-vos alguma coisa aqui do nosso bloco? A palavra ovelha? É verdade. A história da ovelhinha preta, que fez muitas coisas naquela história. Bem, mas agora não vamos falar na história da ovelhinha preta. Vamos passar o quê? Para a próxima questão? Sim? Vamos então passar para a próxima questão. Então, Dona Roleta, por favor, dê-nos mais uma cor. E temos então aqui o verde. Muito bem. Aqui surge-nos uma questão em que vamos o quê? Ter que fazer o número. Ou seja, recordam-se? Temos o número singular quando é somente um elemento e o número plural quando são dois ou mais elementos. E a nossa questão é esta. O plural da palavra nuvem é, primeira opção, nuvens, em que temos a terminação, a formação do plural com o M e o S, ou seja, só acrescentamos o S e não fazemos mais nenhuma alteração. Temos a segunda opção, nuvens, em que temos o quê? Um N e um S, ou seja, fazemos aqui uma alteração. E a última opção, que é nuvens. Vamos fazer como temos feito nas outras. Assim, muito rapidamente, alguma destas três opções, à partida nós sabemos que não estaria correta? Muito bem. Então, e qual era? Era a terceira, nuvens. Que eu saiba, esta palavra nem sequer existe. Tínhamos, então, duas hipóteses. A primeira, em que nuvens temos a formação do plural, só juntamos o S e mantemos o M, ou a segunda, em que temos nuvens e fazemos aqui uma modificação. Qual é a modificação? Ora, passamos a ter um N e um S. De qual delas é que será correta? É a segunda. Muito bem. Lá está, aquela regra que nós temos sempre que saber o quê? Temos que saber aplicar. As palavras que terminam em M, quando vamos escrever o seu plural desta palavra, temos sempre que o quê? Retirar o M e substituí-lo pelo N. Ou seja, acrescentávamos, como na palavra nuvens, o N e o S. Boa! Muito bem. Ora, vocês sabem tudo, podemos passar a mais uma. Ora, Dona Roleta, por favor, dê-nos mais uma cor. E ela vai nos dar então aqui uma questão azul. Vamos então aqui trabalhar os sinónimos das palavras. Recordam-se em primeiro lugar o que é o sinónimo de uma palavra? São palavras que têm o quê? Significados semelhantes. Ou seja, vamos dentro destas três hipóteses que aqui se apresentam, escolher, selecionar aquela que tem um significado semelhante àquela que vos vou apresentar. Sim? Pronto. Então recordamos, agora vai ser muito fácil. A nossa questão é, o sinónimo de bonita é, primeira opção, feia, segunda opção, linda e a terceira opção, horrorosa. Será horrorosa, não é? Será o significado? Não? Então, muito bem. Qual seria? Seria a segunda opção, linda. Então, mas digam-me, porquê que não podia ser a resposta correta? A primeira, que era feia, ou a terceira, que era horrorosa? Porque estas palavras são o quê? Não são o sinónimo de bonita. São o quê? São o antónimo. Ou seja, palavras que querem dizer o contrário, ou seja, têm um significado oposto a esta. E vamos então continuar. Dona Roleta, por favor, dê-nos mais uma cor.
Muito bem, e ela vai-nos então aqui atribuir uma questão rosa que ainda não tínhamos obtido. Ora, na outra estivemos a relembrar o quê? Os sinónimos. E nesta estivemos vamos o quê? Aplicar os antónimos. Vamos então tentar perceber se nós sabemos realmente o que é. O antónimo de cheio é, primeira hipótese, completo. Segunda hipótese, atestado. E a terceira hipótese, vazio. Ora, se o sinónimo de uma palavra é uma palavra com significado semelhante, o antónimo será uma palavra que tem o quê? O significado oposto. Muito bem. Então, seriam completo, atestado ou vazio? Seria vazio. Porque, olhem, por exemplo, no caso da palavra atestado, podia ser o quê? O combustível, não é? O tanque de combustível do veículo que se usa lá em casa. Quando se está cheio, costuma-se dizer que está atestado. Ora, e completo também estaria o quê? Cheio. E podia aqui falar noutra. Ora, nós chegámos ao final aqui do nosso jogo da roleta. Portanto, vamos então fazer o nosso resumo. Hoje só temos aqui 2 frases no nosso resumo, parece que fizemos tão pouquinha coisa, mas na realidade trabalhamos muitos conceitos. Fizemos então a leitura e compreensão do poema O Palhaço e estivemos então a aplicar os nossos conhecimentos lexicais, gramaticais e ortográficos. E é assim que nós hoje chegamos ao final do nosso bloco. Com muita pena minha que ficava aqui convosco mais um pouquinho. Muitos parabéns pela vossa aplicação e por... Parecia que não conseguiam saber nada, mas afinal, mesmo com estes nomes pomposos, vocês conseguiam fazer tudo. Os meus parabéns, obrigado por terem estado desse lado. Não se esqueçam de sorrir e de fazer alguém sorrir. Até ao próximo bloco.